Olá, pessoal! Mais uma vez estamos aqui com vocês para trazer assuntos que acrescentam na vida da família de vocês, né? Estou aqui com o meu convidado de sempre, Breno Monteiro. Muito bem, é um enorme prazer, satisfação, alegria estar aqui com você todas as quartas-feiras, às 19 horas, contribuindo com o seu bem-estar e de toda a sua família. Inclusive, se você não está inscrito no nosso canal do YouTube, não perde tempo, se inscreve lá, porque, Breno, tá demais os nossos programas, então? Tá demais, tem contribuído com tantas pessoas e legal os feedbacks que temos recebido, né? Sim, nós temos abordado assuntos amplos, né, assim, e bem, esse mês, inclusive, nós estamos dedicados às mulheres, né? Mulherada. Mulheres e mães, né? Nós O trouxemos mês inteiro. convidados, só mulheres, né, esse mês? Só mulheres. Só e mulheres para também. variar, mais uma. Mais uma mulher, a mulher, tá? Não mais a uma, doutora. a mulher. A doutora, estamos aqui Apresenta com a doutora ela. Camila Dias. Camila, seja muito bem-vinda. Olá, pessoal, muito obrigada pelo convite, viu? Uma boa noite a todos. Quero cumprimentar também aqui a audiência de vocês. É um prazer estar aqui contribuindo para levar informação de qualidade, né? E informação que muitas das pessoas só procuram quando estão, ó, com a corda no pescoço, à procura da solução de um problema que, se tivesse sido previsto ou se tivesse tido um planejamento, não seria tão grande. É verdade, gente, sei bem sobre isso, tá? Sei bem. Enfim, vamos conversar. Camila, fala um pouquinho de você, da sua formação, se apresente. Então, eu tenho 41 anos, eu gosto de falar a minha idade, porque tem gente que olha pra mim e me vê um pouco descontraída e acha que eu sou um pouco sem juízo, assim, jovem, sabe? Legal. E aí, eu sou jornalista profissional, trabalhei durante muitos anos em veículos de comunicação importantes aqui de Minas Gerais, rádio, TV, impresso. Legal. E quando, em 2015, meu filho completou 1 ano, e eu senti muita falta de estar com ele, sabe? E o jornalismo é uma profissão, assim, é uma cachaça que corre na veia, assim, é um vício, mas suga muito da gente, é muita responsabilidade. E aí, conversando com meu marido, né, eu tenho, graças a Deus, um casamento muito diferente dos que eu preciso atuar, sabe? Atualmente eu sou advogada, daqui a pouco eu explico mais sobre isso. E aí, a gente fez um combinado. Tá bom, eu largo o jornalismo, mas você me banca na faculdade de Direito e eu vou fazer alguma coisa, porque eu não aguento ficar parada. E aí, eu fiz Direito, formei na pandemia em 2020, foi uma frustração, porque eu não pude nem fazer festa de formatura, né, Verdade. gente? A gente pagou o baile, mas depois todo mundo, cada um foi para um lado e perdeu a graça, pegamos dinheiro de volta e não quisemos mais baile, foi um barraco. E em 2021, quando teve o primeiro exame de ordem, depois de 1 ano e meio, porque a pandemia travou tudo, vocês se lembram? Eu fiz, passei, pedi exoneração de um cargo bem legal que eu tinha, de assessora do Procurador-Geral de Justiça, que é um cara também sensacional. E aí comecei a advogar. Durante o ano passado inteiro, eu advoguei nas ações que apareciam. Porque quando nós pegamos a nossa carteirinha da OAB, nós ficamos assim, onde que eu vou atuar? E eu tenho para mim uma coisa, eu quero trabalhar com o que me faz feliz. Para não parecer que eu estou trabalhando, entende? Então, aí apareceram casos e eu ia e chorava todos os dias, não conseguia dormir direito, porque eu pensava, não, gente, esse trem tá muito chato. E aí, eu pratiquei também muitas leituras do ano passado de livros não jurídicos. E eu li um livro que chama Garra, O Poder e a Perseverança, ou A Perseverança e a Persuasão, uma coisa assim. E lá estava escrito assim, você tem que trabalhar com algo que se conecte com o seu propósito. E aí eu falei, o que é propósito para mim? Propósito é algo que se conecte, lá estava escrito, com a história da sua vida. E o que se conecta com a história da minha vida é a alienação parental. E, coincidentemente, quando eu estava lendo esse livro, eu estava atuando em 2 casos de divórcio muito difíceis. De mães que faziam alienação parental, sabe? E aí eu falei, achei o meu nicho, é isso que eu vou querer fazer. E hoje eu atuo com direito de família, estou estudando muito, me especializando muito sobre a alienação parental, porque tem uma corrente que está querendo fazer com que a lei da alienação parental seja revogada e será um prejuízo enorme para as crianças, na minha opinião.
E é isso aí, eu estou atuando, eu brinco com as pessoas, assim, eu atuo com direito de família para ser feliz, por quê? Porque a gente se conecta com pessoas. Verdade. Por que eu chorava o tempo todo no ano passado? Eu terminava uma peça e falei, gente, porque é muito papel, sabe? E ainda mais tendo vindo de comunicação, né? Que tem tudo do jornalismo e... ideia. E durante a minha graduação eu fiz muitos cursos de mediação e conciliação pelo Tribunal de Justiça, pela Defensoria Pública, por câmaras privadas de conciliação. E isso, gente, a gente tem que falar mais sobre isso, sabe? Os métodos extrajudiciais de solução de conflito. Por quê? O Poder Judiciário tem 25 milhões, se não me engano, de processos parados. Uma ação na justiça, um litígio, pode chegar a 13 anos para ele ser definido, a depender da situação. Nossa. Por exemplo, inventários. Esses dias o STJ soltou uma notícia de um inventário que foi decidido e já estava tramitando há 30 anos, sabe? Meu Deus. Nossa. E o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, ele tem fomentado muito, desde a década de 90, os métodos extrajudiciais de resolução de conflito. Então, hoje, por exemplo, se você é casado e quer se divorciar, não tem filhos, aqui em Minas tem que ser, por enquanto, sem filhos. E está num acordo com sua ex-companheira, sua ex-esposa, você vai no cartório. Divorcia lá, extrajudicialmente. Não precisa mais levar para o juiz. Só vai para o juiz se tiver briga. Né? Se tiver litígio, vai. E se tiver interesse de menor. Por quê? De menor que fala assim, de crianças. Ou incapazes. Pessoas que são maiores de idade, mas né, têm alguma incapacidade civil. Porque o Ministério Público é o fiscal da lei para proteger essas pessoas. Então, ainda deve ser levado para o Poder Judiciário quando envolve menores. Há alguns estados no Brasil que já criaram resoluções que você pode fazer assim, olha, a questão do menor, do filho, menor de idade ou incapaz, você resolve lá no Poder Judiciário, traz uma declaração que está sendo resolvida lá que a gente faz o resto aqui no cartório. É muito rápido. A depender da situação, você pode chegar no cartório de manhã e sair divorciado meia hora depois. Entende? É menos burocrático divorciar do que casar. Entendi. Porque para casar, você vai lá, tem que fazer uma pré-inscrição para o casamento, né? Falando português claro. E aí, daí 3 meses, vão marcar uma data para daqui 3 meses. O divórcio, não. Então, é isso. Eu costumo brincar que eu escolhi o direito de família para ser feliz, para lidar com pessoas, tentar ajudar nessas questões de emoção. Sim. E faço o direito sucessório, que são os inventários e os planejamentos sucessórios para fazer um dinheiro, para sustentar os meninos lá de casa, né, gente? É importante, né? Não é justo jogar só nas costas do capitão, não. Verdade. Verdade. Doutora, e o que seria um divórcio complicado? Que se enquadra num divórcio complicado? Divórcio complicado é aquele divórcio em que as partes não sabem nem conversar. E acabam usando de subterfúgios bem injustos, bem antiéticos, para poder atingir a outra pessoa. Vou dar um exemplo de divórcio complicado. Eu tive um cliente que me procurou, a gente fez uma consulta jurídica, e aí nós assinamos o contrato. Depois do contrato assinado, ele virou para mim e falou assim, doutora, eu quero a vida dela. Eu quero acabar com a vida dela, porque ela tá me fazendo muita raiva. E, de fato, a mulher era meio complicada mesmo, sabe? Ela usa a filha para fazer alienação parental. Muito grave, gravíssimo. A ponto dela pegar o celular do companheiro, do marido, que era marido, e mostrar mensagens que ele recebia de outras mulheres. Mensagens de cunho bem adulto, sabe? Então, isso é alienação parental gravíssima. E em que pese isso, eu virei para ele e falei assim, olha, se você quer fazer isso com a sua ex-esposa, eu sugiro que você procure outro advogado. Porque o papel de um advogado não é ferrar com esse ou com aquele. É simplesmente ler a letra da lei, estudar a atualização da jurisprudência e fazer o melhor para as partes, principalmente para a criança. Ah, bacana. E, doutora, no meu caso, né? Você falou uma coisa muito importante aí. Você, no caso desse cliente, um dos dois usava o filho
para complicar a situação. Às vezes eu escuto muito isso por aí. Existe algum segredo para alguma tática, alguma coisa que possa ser feito para que isso não aconteça? Porque parece que hoje tem sido muito normal isso, né? Como fala? Alienação. Dos relacionamentos complicados. Inclusive, era até uma pergunta que eu ia fazer também, com relação, porque às vezes a gente acha que a alienação parental é só proibir a criança de ver a outra pessoa, né? Então, você citou aí um caso que eu já fiquei, opa, não sabia que isso era. Fala mais sobre isso. Muito pertinente, gente, esse comentário de vocês. Primeiro, a alienação parental existe desde que o mundo é mundo. Ela foi positivada, fez-se uma lei para proteger as crianças contra a alienação parental em 2010. Em agosto, agora vai completar 13 anos. E, por exemplo, eu com 11 anos, eu sofri alienação parental. E isso se conectou com uma história, então, quando eu vejo as crianças sofrendo alienação, eu me vejo nelas. Sim. Então, para mim, é fácil identificar. E o que é alienação parental? É qualquer ato ou atitude de um ex-companheiro para difamar o outro, para desconstruir uma boa imagem do outro. Por exemplo, suponha que eu esteja me divorciando do meu marido, Deus que permita que isso não aconteça, porque eu sou muito feliz com ele. Que ótimo. E aí, suponha que eu esteja me divorciando dele e suponha que a Rebeca seja muito minha amiga e eu vá na casa dela com os meus filhos, para os meus filhos brincarem com o filho dela, e os meus filhos e as 3 crianças que são mais ou menos da mesma idade estão lá brincando, e eu começo a falar. Não, Rebeca, não tô aguentando mais. Porque ele é muito... E aí fala os palavrões. Ele não paga a pensão direito. Tá querendo me obrigar a tirar os meninos da escola. Não quer pagar o futebol pro Heitor. Isso é alienação parental. Por quê? A criança tá ouvindo. E a criança já está formando uma imagem ruim do pai. Entendi. Entende? Então, uma cara ruim que você faça, por exemplo, suponha que eu seja separada e o meu ex-marido vá na minha casa buscar os filhos para o convívio. Uhum. E aí, na hora de entregar, eu olho e faço uma cara. Tipo, de não aguento mais, tipo, nó que lixo. Uhum. Isso é alienação parental. Desde as coisas mais simples, né? Estamos descobrindo cada coisa. Eita! Em menor grau, mas é. E como se proteger disso? Isso, essa é a pergunta que não quer calar. Por quê, gente? O que acontece? A pessoa que tem a fixação da residência com a criança, e por que eu não falei guarda? Porque hoje o Poder Judiciário tem instituído, a regra é guarda compartilhada, que não se confunde com guarda alternada. Qual é a diferença? A diferença é que a guarda alternada ela não é muito aplicada no Brasil, não está prevista em lei, é uma construção doutrinária dos estudiosos do direito que fazem uma tese. Sim. A compartilhada é aquela em que ambos, pai e mãe, vão decidir juntos sobre a vida do filho. Exemplo, eu quero que o meu filho estude na escola X. Mas o pai dele tem que concordar com isso e eu tenho que comunicar a ele, olha, eu estou querendo trocar, vou falar o nome do meu filho, que é meu mesmo, não tem problema. E é só um exemplo. O Heitor de escola. Mas mesmo ele morando, por exemplo, com a mãe tem que fazer essa comunicação com o pai? Tem que comunicar. Tem que comunicar tudo com o pai e o pai tem que concordar. Se ele não concordar? O juiz decide. Caramba. Isso é um divórcio complicado. Isso é atuar em relacionamentos complicados. Por quê? Porque quando não é complicado, não precisa nem de um advogado para cada parte. Verdade. Se as pessoas sabem conversar, sabem dialogar e sabem definir o que é bom para elas e o que é bom para o filho delas, elas contratam um advogado, o advogado redige o termo de acordo e leva para homologar no juiz. Agora, quando elas não sabem, meu querido, é SJNC. Só Jesus na causa. Só Jesus. Só Jesus na causa. Por quê? Porque, gente, eu costumo falar o seguinte, mais vale um péssimo acordo do que uma boa briga. Por quê? Quem é o juiz nessa história toda? É uma pessoa, é um profissional que estudou demais para estar lá, mas que vai decidir a sua vida, aqui, né? E a sua vida com base no que ele está lendo ali. Sim. E com base na letra fria da lei. Ele não te conhece. Ele não está dentro da sua casa para ver, por exemplo, sei lá, situações de violência que você sofreu e que não estão no processo.
Justamente. Ele não está lá para ver, por exemplo, que você acordou de madrugada para cuidar do seu filho a noite inteira, enquanto o outro ou a outra foi para gandaia, sabe? Então, é para isso que foi criado o sistema multiportas da justiça. Para que as pessoas tenham a capacidade de resolver os problemas dela. E aí, o juiz vai olhar o quê? Na homologação daquele acordo. Só se aquilo está de acordo com a lei. Porque eu não posso colocar no termo de acordo, por exemplo, que eu vou deixar o meu filho usar drogas porque o uso de drogas não é permitido no Brasil. Entende? Nada é ilícito. Entendi. Então, é isso. Agora, eu falo demais e a gente... À vontade. Como tentar evitar a alienação Isso. parental? A alienação parental é algo que não acontece do dia para a noite. É algo gradativo. A pessoa tem que observar o comportamento do filho, observar o comportamento daquele que está com o filho naquele momento. E não é só pai e mãe que comete alienação, tá? Ah, tá. Qualquer um que convive com a criança pode responder por alienação parental. Avô, avó, tio, vizinho, tá? Então, por exemplo, suponha que o vizinho, meu vizinho, fale mal do meu ex-marido, se eu tivesse ex-marido, para os meus filhos. Se o meu ex-marido tomar conhecimento disso, ele pode processar o meu vizinho por alienação parental. Gente. Entendeu? E aí como tentar evitar? Fazer provas. E como que faz prova disso? Não é fácil. Geralmente são provas testemunhais. Ao seu favor. Para provar. Para provar. Como advogado, eu preciso explicar que a testemunha não é a favor nem contra ninguém. A testemunha é uma testemunha do processo. Mas é uma testemunha, você tem que procurar testemunhas que vão falar lá para o juiz, se for necessário, que viu sim fulano de tal falando que o pai dele não presta para o filho dele. Viu sim fulano de tal falando que o pai dele não paga as contas. Por quê, gente? Tem pai que não paga as contas? Tem demais, né? Tem pai que não paga pensão? Tem demais. Tem pai que acha que R$250 de pensão vai ser usado para a mãe comprar uma bolsa importada? Tem pai que pensa. Pior que tem mesmo. Tem pai que pensa. Mas o filho não tem nada a ver com isso. Entende? O filho precisa de ambos. Ele precisa. E é o mais prejudicado, né? É o que mais sai prejudicado e é o que menos tem a ver com o problema, né? Justamente. Sim. É o que menos tem a ver. E aí, essas pessoas usam as crianças para atingir o outro. Mas aí, doutora, entra um detalhe, né? Nos termos jurídicos, quem está sendo acusado não é obrigado a levantar provas contra si próprio, né? Não. Então, no caso, vamos supor, o pai quer acusar a mãe de alguma coisa. Então, na cabeça dele, ele já vai maquinando mal e já vai levantando essas provas. A mãe ainda não sabe até então, né? Tem muitas mães, ou pai, estou dando exemplo aleatório, só vai ficar sabendo no dia que for intimada a comparecer na justiça. E aí, daí para lá, que ela vai ter que começar a fazer esse processo de se proteger. No caso, por exemplo, a mãe, o pai está montando provas contra a mãe, por exemplo, sobre a alienação parental, mas ela não tem provas para se defender. Isso, porque é complicada essa situação também, né? Ela tem provas. Ela só não as produziu ainda. Quais são as provas? O simples fato do filho dela estar vivo e do filho dela amar o pai é prova de que ela não aliena. Porque o filho alienado, ele rejeita o outro. Ele rejeita o pai, ele rejeita a mãe. Entende? Então, por exemplo, eu tenho casos na família de filho que rejeita o pai. E o pai saiu de casa para não acontecer. Ou não morrer ou não matar. Entendeu? Então, assim, e aí, só que aconteceu a alienação desde criança, se passa da fase da adolescência já era. É muito difícil reverter isso depois que passa da fase da adolescência. Então, juntar provas. Eu havia entendido a sua pergunta no sentido de alguém está alienando o meu filho contra mim. Sim. Como eu me defendo disso? Ou até mesmo querendo a guarda do filho, aí vai levantando provas para mostrar que a mãe não é uma boa mãe. Falsas provas, justamente por esse lado. Isso é muito importante que as pessoas tenham a consciência de que é desconstruído com outras provas. Quais? Relatório
técnico psicossocial. E aí, relatório da equipe técnico-jurídica do Poder Judiciário, que tem um corpo de assistentes sociais e psicólogos que vão entrevistar as crianças, vão entrevistar os pais. Eles atuam com perguntas específicas para cada caso. E é muito importante que as pessoas que estão tentando se preparar para um divórcio se preparem financeiramente, inclusive. Por quê? Porque, a depender do caso, ela vai ter que pagar, além dos honorários advocatícios, se não for uma pessoa que possa ingressar com a ação por meio da Defensoria Pública, ela vai precisar pagar custas processuais e ela vai precisar contratar uma equipe multidisciplinar, talvez, para tentar contrapor laudos que forem feitos por equipes técnicas, por exemplo, do Poder Judiciário. Eu vou dar um exemplo da importância disso. Eu estava tendo uma aula prática de direito de família e a professora contou que em um dos casos dela, ela estava trabalhando para tentar provar a alienação parental por parte da mãe contra o pai. A criança tinha 4 anos. E o laudo do Poder Judiciário foi totalmente contrário à prova que ela precisava. Contratou-se um psicólogo especialista em alienação parental. O psicólogo fez uma perícia indireta, que é analisar o laudo que foi feito pela equipe técnica multidisciplinar do Poder Judiciário. E ali constatou-se que as perguntas que foram feitas para uma criança de 4 anos são indevidas para uma criança de 4 anos. Aquelas perguntas, elas podem ser feitas para crianças com idade acima de 8 anos, que é uma coisa que advogado não sabe. Entende? Caramba. Então, assim, as pessoas acham que é simples, né? É só chegar lá, vou contar minha versão para o juiz, outra pessoa vai contar. Só que não é bem assim. Então, como que você faz provas de alienação parental? Conversas de WhatsApp que você deixa guardado. Você pode observar, por exemplo, se você estiver desconfiado que o outro está fazendo alienação parental, vou dar um exemplo de uma amiga minha. O ex-marido dela liga para o filho dela, que tem 3 anos. Ela coloca no Viva Voz. E aí, ele vira para a criança de 3 anos e fala assim, não, o menino fala assim, papai, vem cá, tô com muita saudade de você. Aí o papai vira no Viva Voz e fala assim, o papai não tá conseguindo ir aí porque a mamãe não deixa. A mamãe não quer que o papai veja você. Ela poderia gravar essa conversa. Justamente. Aí vai falar assim, mas diz que gravação escondida é prova ilícita e não é aceita. Já ouviu uma palavrinha mágica no direito que chama depende? Depende. Depende. Legal. Entende? Então é isso. São essas conversas, são testemunhas, comportamentos, acompanhamento psicológico. Eu falo com as minhas clientes assim, está desconfiado que está acontecendo alguma coisa que você não tem o controle, que não é na sua presença? Leva o seu filho no psicólogo. Faz um acompanhamento psicológico. No início, as pessoas resistem por 2 motivos, tempo e dinheiro. Só que não tem dinheiro que pague o estrago que uma alienação parental faz na vida de alguém. Estraga o bem-estar de toda a família, né? Doutora, eu queria entrar no outro ponto também, inclusive foi até ponto de muita polêmica aí em alguns episódios passados aí que falamos sobre relacionamento, o papel do namorado, da namorada, mas é uma coisa que a gente escuta muito por aí e muita gente não sabe ao certo como funciona. 2 namorados estão namorando, moram junto, não moram junto, aí eles já falam, 3 meses, 6 meses já tem o direito ao que você tem, se ela quiser, não tem. Como é que funciona essa polêmica aí? Fala um pouco pra gente sobre isso. É a polêmica da união estável versus namoro qualificado. Ela tem direito, não tem? Não, é o seguinte. O que é a união estável? A união estável é quando 2 pessoas se juntam com um objetivo de constituir família. Esse é um pré-requisito principal. Mas eu namoro com meu namorado, a gente não constitui uma família, ele mora na casa dele, eu moro na minha e tem um filho. Mas nós temos um filho. Então, somente o filho, a existência de um filho não é pré-requisito para se provar união estável. Mas eu durmo na casa dele 4 vezes por semana e a gente tem um filho. Também não é pré-requisito para
se provar uma união estável. A união estável é como um quebra-cabeça, que você vai colocando uma peça dentro da outra e que se tiver faltando uma, não constitui a união estável. Eu costumo comparar muito com o direito do trabalho. Você tem 5 requisitos para a relação de emprego e para a união estável você tem no mínimo 4 e ainda uma interrogação. Como se prevenir em relação a isso, né? Eu tô namorando, meu namorado... Isso aconteceu comigo, inclusive. Antes de casar, meu namorado dormia na minha casa. Eu morava sozinha, dormia. E aí um dia ele falou, vamos morar junto? Eu falei, só lá depois que a gente assinar o contrato. Ainda mais pra uma advogada, né? Não, e nessa época eu era só uma jornalista. Não tinha muita noção, não tinha noção disso. Aí só que eu sabia que tinha que assinar o tal do contrato que chama certidão de casamento. Eu aprendi isso no primeiro período da faculdade, que... Vocês estão achando que o povo casa por amor? Vai lá no cartório assinar alguma coisa por amor? Não, gente. Casamento é contrato. Por amor, você mora junto, né? E tal. E aí, o que você pode fazer? Eu estou namorando e não quero que isso chegue em nenhum momento se caracterizar como uma união estável para eu não ter que dividir os meus bens com ninguém. Porque quando você simplesmente junta, não registra essa união estável em cartório, só mora junto, e aí acontece alguma coisa, você se separa, você vai fazer o reconhecimento e a dissolução da união estável. O regime predominante é o da comunhão parcial de bens. Então, você vai dividir. Agora, como se prevenir? Em quanto tempo? Não importa? 6 meses, 1 ano? Não importa. Tem um mito que se fala assim, 1 ano seria o pré-requisito. Mas depende dos outros requisitos. Depende dos outros requisitos. Então, como se prevenir disso? É o seguinte, Rebeca arrumou um namorado. E você sabe que cachorro picado de cobra tem medo até de linguiça, né? Ela já é divorciada. Ela não vai cair numa esparrela de novo. É verdade. Aí ela procura um advogado. Como que eu faço para me prevenir de determinadas coisas? É um contrato de namoro. Mas é simplesmente um contrato de namoro falando estamos namorando a partir da data tal, sem data para terminar o namoro? Não. Por quê? Porque se você faz um contrato de namoro, mas começa a se comportar como um casal, e a sociedade te vê como família, é união estável. Aí como que você faz para sair fora dessa união estável? Você coloca uma cláusula assim no contrato de namoro. Olha, gente, isso que eu tô falando para vocês vale uma consultoria jurídica. Com certeza. É só no Bem-Estar que você vê só, isso, gente, Brasil. Só aqui. Você coloca uma cláusula assim, ó. É um contrato de namoro, mas se porventura, ao passar do tempo, for convertido automaticamente em união estável, o regime dessa união é a separação convencional de bens. Ponto. Coloca essa cláusula lá. E se um morrer, né, no meio do caminho, na união estável? Aí você escolhe, vai deixar a herança para ele ou não? Coloca lá no contrato de namoro. Entendi. Quem vai lavar a vasilha? Pode colocar. Pode. Tem uma questão assim agora com relação à pensão também, né? Quando a mãe que já tem um filho se relaciona com alguém, como é que tá esse processo assim? A pensão alimentícia, ela tem várias nuances e tem no mínimo 3 tipos, né, de pensão alimentícia. Você está dizendo, por exemplo, a pessoa já tem um filho, de um relacionamento e aí ela se relaciona com outra pessoa, mas o pai desse filho não paga. Eu acho que eu comentei sobre isso esses dias no Instagram. O que acontece? Suponha que eu tenha um filho com meu ex-marido e aí meu ex-marido não me paga pensão. Não paga. E aí eu tento cobrar dele na justiça, até pelo rito da prisão. O cara já ficou preso lá 3 meses e o máximo que pode ficar são 3 meses, porque se ele for preso, obrigado a pagar a pensão, e não pagar, com 3 meses ele é colocado na rua e aí você exerce a cobrança de outra forma, que o termo técnico é pelo rito da expropriação, mas em outras palavras é buscar bens dele, apreender carro, moto, então só fica 3 meses? Só 3 meses. E se não tiver sem nada? Pagar. Se não pagar, ele sai, a mãe se não tiver bens? Aí cobra dos avós. Pode cobrar dos avós, que são os alimentos avoengos, que chama. Uns nomes bonitos, né?
E aí cobra dos avós. Juridiquês. Mas suponha que os avós também não tenham condição, mas ele tá assim, em união estável com uma pessoa muito abastada, que tem um dinheiro, ou que trabalha fora e ganha bem e tal. Se essa pessoa, se ele tiver num regime de união estável, em comunhão parcial de bens, ou casado em comunhão universal ou parcial de bens, você pode pedir a execução dessa dívida de alimentos em 50% do patrimônio da pessoa que está com ele. Por quê? Porque no regime de comunhão parcial e universal se comunicam os lucros e os prejuízos. E aí você pode cobrar da outra pessoa a pensão. Então, eu comento assim, você vai vai comprar um carro com multa, tá? Vai arrumar um marido que já tem filho, vai comprar um carro com multa, cuidado. Vê lá se ele tá pagando a pensão direitinho, porque uma hora ou outra esse negócio pode cair no seu colo. Sim. Olha só. E a questão da pensão, é real aquele negócio? É 30% do salário? Não, é mito também. O que acontece? A pensão ela é calculada com base em um trinômio, que é o da necessidade da criança, o da possibilidade de quem paga, seja o pai ou seja a mãe, e a proporcionalidade. Por exemplo, suponha que a mãe ganhe 2.000 e o pai ganhe 20. Então, a mãe ganha 10% do que o pai ganha, a mãe paga 10% do valor que foi estipulado para a criança. Suponha que a criança tenha uma despesa, sei lá, de R$4.000. E aí, é mais ou menos por aí. Uhum. E aí, pela regra, pai e mãe têm que arcar cada um com metade. Só que, pela proporcionalidade, você pode pedir para o juiz determinar que aquela pessoa que ganha 2.000 pague 10% de R$4.000, R$400. E aquela que ganha 20.000 pague R$3.600. Entendeu? Nossa, entendi. Entendeu? Então, assim, não é isso, só 30%. 30% é porque a maioria das pessoas não tem que brigam por conta de pensão. Eu não tô falando isso. Gente, deixa eu reformular aqui a minha fala. Não é a maioria das pessoas. É a maioria dos casos nos quais eu já atuei, de quem briga por conta de pensão, são autônomos, que não declaram imposto de renda, que às vezes tem até uma renda bem boa, mas... Aí estipula o valor mínimo. Em relação ao salário mínimo. E como você fugir disso, né? Porque não é justo. Pensa, o pai tá lá andando de Mercedes, mas paga R$200 de pensão, né? É terrível. E tem casos assim, né? É o que mais tem. Caramba. E aí você tem que fazer provas, né? Prints de rede social, foto. Vai buscar seu filho de Mercedes, faz foto, vídeo. E fala, seu juiz, como que ele ganha só um salário mínimo se a manutenção da Mercedes anual, uma revisão, é não sei quantos R$1.000? Sim. Entende? E o que entra nessa pensão alimentícia? Porque às vezes, a sensação que a gente tem às vezes é que os homens pensam, a gente, é assim, né, gente, a maioria dos homens, pensa que o que entra é só alimentação. É só escola, não sei, eles limitam muito essa questão da pensão, né? A pensão é para criança, não é para mãe, a não ser que seja um outro tipo de alimentos que depois, se der tempo, a gente fala. Entra tudo que é para necessidade da criança. Alimentos, produtos de higiene pessoal, cabeleireiro vai cortar o cabelo, principalmente os meninos que precisam cortar cabelo os que cortam o cabelo com mais frequência. Lazer. Aí, suponha, a criança mora com a mãe, e a mãe tem que pagar uma faxineira, a mãe paga um aluguel, a mãe paga um condomínio, a mãe paga a babá, a mãe paga a água e a luz. Uma parte daquilo tudo que a mãe paga é a criança que consome. Então, isso entra também na planilha de gastos de uma criança. Quando eu atendo os clientes, hoje eu priorizo mais os atendimentos online, por uma questão de praticidade mesmo. Sim. Quando precisa de uma mediação mais calor humano, assim, digamos, sabe? De olho no olho e tal, aí a gente se reúne presencialmente. Eu mando uma planilha, que eu já tenho elaborada, que tem até curso de inglês, balé, judô para os meninos, futebol. Por quê? Porque isso tudo contribui para o desenvolvimento da criança. Aquelas crianças que fazem um acompanhamento psicológico, Sim. isso entra tudo que for da criança e que não for supérfluo.
Por quê? Mas isso se o pai tiver condição, né, doutora? Porque é. às vezes tem pai que, infelizmente, às vezes ganha um salário mínimo e fica mais inviável. Por isso que naquele trinômio que eu falei, há possibilidade. Sim, depende. Por isso depende. O tal do depende. Depende é a palavrinha mágica. Eu acho que eu vou até tatuar um depende. Então, é isso. Aí depende. Por que acontece? Às vezes quando a mãe... Acontece, é raro, mas acontece muito, né? O pai divorciou da mãe e aí o menino estuda num colégio X. Aí o pai arruma uma namorada, fica lá felizão e tal, tá feliz da vida, a mãe fica no veneno. Sim. Vou trocar meu menino de escola, vou colocar numa mais cara, só pra poder dificultar a vida dele. Não pode, não é assim. E aí entra a guarda compartilhada. Você decide junto com o pai. Isso. Entendeu? E a guarda unilateral, ela é aplicada no Brasil, sim, mas em casos muito específicos, em que se verifica, o desinteresse do pai ou da mãe em conviver com a criança, em participar da vida da criança. 2, a falta de condição mesmo, seja ela psicológica, Financeira. seja questão de violência... E aí aplica-se a guarda unilateral, que é aquela assim, o filho, a mãe, por exemplo, tem a guarda unilateral e a fixação de residência, obviamente, na casa dela, ela não precisa de pedir nada pro pai e nem comunicar nada pro pai. Nada. Se ele perguntar, ela responde, porque senão vai ser alienação parental, se ela omitir informações que ele pergunte. Mas ela não precisa ficar pedindo bênção para tudo. Entendi. Tirando esse caso... Aí, são 4 os tipos de guarda que existem hoje. Uma guarda que é a compartilhada, que é a mais usada, que eu já falei bastante. A guarda unilateral, que é essa que eu acabei de falar agora. A alternada, que não é aplicada no Brasil em regra. Não é aplicada em regra, mas pode acontecer. E uma que chama nidal, que eu achei muito legal essa. Se eu algum dia separasse, eu falei, eu quero essa daí, nidal. Fala sobre ela. É aquela, mas aí eu ia ter que ser muito rica. E Deus vai me abençoar. É aquela em que as crianças ficam na casa, a casa é das crianças, e o pai ou a mãe vai ficar lá com a criança. Aí, o pai sai e a mãe entra. A mãe sai e o pai entra. A casa não é da mãe, a casa não é do pai, a casa é da criança. Então, no mundo ideal, né, eu acho que esses ricos devem fazer isso. Essa é diferente. 3 Vi isso imóveis. numa série recentemente. Você viu? Tipo assim, 3 casas. Uma que é só minha, e os meus filhos ficam lá comigo. Uma que é só do ex-companheiro, né, e tal. E uma das crianças. Aí, em vez de eu pegar os meus filhos e passar o fim de semana com eles na minha casa, eu que vou pra casa deles. Seria... deve ser uma coisa... Seria o ideal, né? A alternada no Brasil, ela acontece em quais situações? Quando os pais entram num acordo e fazem por conta própria, assim, não precisa do Poder Judiciário definir isso, né? Suponha que o Poder Judiciário autorize a guarda compartilhada. Mas aí os pais falam assim, aqui, a gente mora perto, vamos ficar uma semana com cada um e tal? Aí, se não estiver prejudicando as crianças, por que essa guarda ela não é bem vista? Porque criança precisa de referência. E quando ela está uma semana na casa de um, uma semana na casa do outro, quem são meus vizinhos? Quem são meus amigos do prédio? Quem são meus... Até que ela construa essa diferenciação de que a casa é do pai, a casa é da mãe, demora um pouco, sabe? Então, eu vejo isso acontecer na prática com adolescentes, por exemplo, que já têm mais noção do que acontece. Agora, com crianças, é quase impossível, assim. Sim. E tem casos de casais que pedem, que estão num acordo e que pedem, mas os filhos têm, sei lá, 5 anos, aí o juiz indefere. Entendi. Doutora, Então é bem raro, né? já que a senhora falou sobre as partes de lidar com o ser humano, de lidar com pessoas, que é o que te deixa feliz, eu creio que você também tem uma empatia de enxergar situações além do conhecimento técnico do direito. O que, na sua opinião, mais prejudica, porque às vezes tem o bem-estar, esse tema aqui tem muito a ver com bem-estar, por exemplo, porque tem situações que os pais fazem que não tem uma maturidade, eu diria, e que prejudica todo o bem-estar da família, não é verdade? Quais são os casos que mais chegam até você, assim, e que você vê que, na sua opinião, prejudica o bem-estar da família como um todo? E principalmente da criança, né? O que mais prejudica é a falta de comunicação. Por quê? Dentro da família que eu tô falando. Sim. Porque, assim, você é casado
E aí você tá lá trabalhando. Em home office, não sei o quê. Aí chega seu menino, mamãe, não sei o quê. Aí você fica meio nervoso. Você tá lá concentrado, vem aqui a menina e tira sua concentração, você fica bravo e às vezes dá uma má resposta e tal. Aquilo acaba com a energia da criança. É um exemplo simples. Sim. Se eu pego, eu já testei isso lá em casa. Se eu pego um bilhete, escrevo em caixa alta, porque meu menino, por exemplo, de 6 anos, ele lê em caixa alta. Ele ainda não lê letra cursiva, por exemplo. E coloco na porta. Não incomode a mamãe. A mamãe está trabalhando. Só chame se for urgente, eles nem abrem a porta. E aí fica todo mundo feliz. Então, assim, é a falta de comunicação. Exemplo, sei lá, a manteiga, né? Todo mundo briga por conta da manteiga. Tem gente que gosta da manteiga fora da geladeira e tem gente que gosta da manteiga dentro da geladeira. Conheço gente que compra 2, gente, e abre as 2 ao mesmo tempo só para não ter briga. Achei meio absurdo isso, mas tudo bem. Se meu marido não me fala, por exemplo, que ele não gosta da manteiga fora da geladeira, eu não vou adivinhar. E às vezes ele tá num péssimo dia lá, né, do serviço dele, e chega descontando tudo em casa. Então, o que mais atrapalha é a falta de comunicação. E outra coisa, ver cabelo em ovo atrapalha bastante também. Por quê? Quando você não tá bem e tá acontecendo alguma coisa, essas são as histórias que eu ouço dos clientes e são histórias que eu ouvi quando eu era repórter também. Você pega, sei lá, para aquelas pessoas que têm um costume, eu abomino isso, mas quem tem o costume e tem a liberdade de mexer no celular do outro, aí vê uma mensagem lá que não tem nada a ver com nada, é um trem mais nada a ver, olha aquele negócio e já começa a imaginar coisas e já começa a brigar. Por quê? Por trás daquela insegurança tem outras coisas, não é aquela mensagem, sabe? Então, o que mais... Aquilo é só o pico do iceberg, né? É só o pico do iceberg, exatamente. Então, quando chega alguém e me conta determinadas coisas, pedindo orientação sobre divórcio, antes eu pergunto assim, você já tentou terapia de casal? Legal. Por quê? Teve gente que chegou pra mim e falou assim, eu amo muito a minha esposa, mas eu não aguento mais isso, isso e isso. Eu até brinquei e falei assim, olha, eu sou o tipo da advogada que não divorcia a qualquer custo. Que legal. Não divorciar a qualquer custo. Você entende primeiro o que está acontecendo ali. Porque eu tenho que confiar no meu cliente. Verdade. E eu quero que o meu cliente confie em mim. Então, por exemplo, um advogado pode demitir clientes. Eu já demiti um cliente. Por quê? Porque eu pedi para ele agir de determinada forma, ele agiu de outra forma, eu falei, eu não consigo atuar no seu processo. Porque processo de divórcio, gente, o resultado dele depende muito mais das partes do que do advogado. Uhum. São muitas questões fáticas, sabe? E comportamentos. Então, por exemplo, a depender do comportamento do homem, a mulher vai numa delegacia hoje e pede uma medida protetiva. Falei sobre isso ontem numa aula de especialização que eu estava tendo sobre alienação parental. Ela pede uma medida protetiva, o delegado instaura o procedimento, encaminha para o juiz concede a medida sem ouvir a outra parte e por tempo indeterminado. E aí, quando o advogado entra naquilo e começa a investigar e vai ver que não teve nenhum caso de violência, isso aconteceu com um dos meus clientes, não teve nenhum caso de violência. A história é que a mulher não aceitava que o cara tivesse saído de casa e, para proibi-lo de ver o filho, entrou com pedido de medida protetiva para proibir ele de chegar lá perto, achando que a medida seria extensiva à criança. E não foi. Está escrito lá na decisão judicial. Não extensiva aos filhos. Só que ela mente na escola e fala que é. Aí o diretor não deixa nem o pai buscar o filho na escola. Sabe? E aí, eu não atuo na defesa de ninguém no que diz respeito à medida protetiva, porque é uma área do direito criminal. Mas eu tenho advogados que atuam nessa área, que trabalham junto comigo e que são ótimos advogados e que atuam na defesa de quem está sendo acusado de uma violência que não aconteceu, por exemplo. E aí eles falam, não tem ampla defesa e contraditório. Por mais provas que nós juntemos aos autos, o juiz não... Se a mulher não for lá e falar assim, retiro a medida, o juiz continua mantendo a medida. Aí eu comentei isso ontem em sala de aula, o que o professor falou foi o seguinte, é porque muitos magistrados querem defender a si mesmos. E se acontece da mulher morrer e o juiz não concedeu a medida? Pensa na complicação.
E em quais casos pode entrar essa medida protetiva? De violência? Que tipo Sim. de violência? São vários os tipos de violência. Violência psicológica, violência patrimonial, violência física, são alguns dos exemplos. O que seria uma violência psicológica? Stalker. A pessoa ficar te perseguindo, a pessoa ficar rodeando a sua casa, conversando com seus amigos, querendo informações sobre você. Isso é um tipo de violência psicológica. Por quê? Porque os seus amigos vão te contar e você vai sentir o quê? Sim. Medo. Cabe processo aí. Cabe processo. Cabe ir lá na delegacia e falar assim, seu delegado, prende o Tadeu. Cabe esse processo. Olha, gente. Isso é bem-estar, Brasil. Vai pegando a dica. Informação muito relevante, gente. Já pega o caderninho aí, O meu tá bloco aqui, de ó. notas, Tô aqui né? anotando Caneta tudo aqui, na ó. mão e vai guardando. Doutora, a senhora falou uma coisa muito interessante aí, que você demitiu um cliente. Eu só vi uma pessoa fazer isso, o Harvey Specter, da série meu Suits. sonho, sabia? Era seu Ah, Harvey. Sweet. Diga Ai, de gente, passagem, eu amo aquela série, meu. de verdade. É uma das minhas favoritas. É, diga de passagem, a série também que eu mais gosto. Eu assisti também. Muito E pra quem maravilhosa. nunca viu, assista, é muito boa. É muito boa, é muito boa. Lá tem o Harvey Specter e tem o Mike, o seu discípulo, vamos dizer assim, né? Eu percebo que ele tem um formato de trabalho totalmente racional, né? Que é o Harvey, e o outro, o Mike, mais Um emocional. pouco mais emotivo, né? É. E tanto é que depois, mais pro final da série, Ele um pega troca. um pouco o estilo do Não outro. conta a série, a galera tô vai dando assistir. spoiler aqui já, né, meu? Mas a não pergunta conta, é em não cima disso. O advogado, ele precisa ser muito mais racional do que emotivo, ou em alguns momentos Cabe Ele- ser emocional, né? cabe o emocional? Tem que ter um equilíbrio. Sim. Eu via muita emoção na advocacia em tribunais do júri. É muito legal. É um teatro, na verdade, né? Para quem já teve a oportunidade de assistir um julgamento, as pessoas se emocionam mesmo. Agora, no que diz respeito ao direito de família, tem que ser equilibrado, mas não pode ser medroso. Boa. Então, assim, você não pode ser racional ao ponto de talvez deixar de demonstrar determinados fatos que demandariam emoção. Por exemplo, tem advogado que tem um estilo diferente e que se resume em colocar questões processuais em uma peça, por exemplo, escrita. Eu sou mais do barraco. Então, assim, do barraco. Eu falo assim, em que pese eu não querer transformar aquilo num bate-boca processual, porque não vale a pena, não compensa. E quanto mais enxuta for uma peça, melhor para o juiz analisar. A gente tem que ser objetivo. Mas tem coisa que não tem como você desmentir uma pessoa no processo se você não se emocionar. Entende? Então, por exemplo, numa peça, a pessoa, o outro lado diz, né, que fulano fez isso, fez aquilo e não atende minhas ligações e proíbe que eu tenha contato com meu filho. Aí, o advogado conversa com o cliente e o cliente vai falar assim, não, olha aqui, eu mostro tudo. Inclusive, olha o tipo de mensagem que eu recebo. Aí tem altas mensagens assim, que são revoltantes, eu coloco lá. Falo assim, olha aí para o senhor, olha a excelência, como que é difícil a comunicação. E mostro lá, que não é difícil. Só que não tem jeito de você se relacionar nem se comunicar com gente que não tem o mínimo de educação. Sim, Verdade. E isso não é, assim, estritamente técnico, entende? Sim. sim. Qual foi o caso mais difícil, assim, que você encarou? E que talvez abalou o seu bem-estar emocional de uma certa forma. Assim. Foi esse da mãe que alienou a filha. Foi esse porque a menina, às vezes que a menina conseguia ficar com o pai, a menina chorava, sabe? A menina, chegou a ponto da mãe pedir coisas para a filha que são problemas de adultos resolverem, sabe? Uhum. E a filha, assim, intimidando o pai, sabe? Então, assim, eu fiquei pensando naquela menina quando ela crescesse. Porque eu deixei de dormir várias vezes, várias noites, por causa disso. Por quê? Vou dar um exemplo meu. Eu sou filha de pais separados. Aos 11 anos, meus pais se separaram. Eu tinha 10 para 11 anos. Meu pai foi embora, minha mãe mudou de cidade e tal. E aí rolou uma depressão dela. E o meu pai sumiu. Ele
queria, tipo assim, ele estava mesmo muito distante. E eu ouvi o tempo todo, seu pai não gosta de você, seu pai não tá nem aí pra você, seu pai não te dá material de escola, seu pai não te dá remédio, seu pai não te dá comida. Aí, eu tinha 11 anos, eu virei e falei assim, tá, mas não fui eu que escolhi meu pai. E quem escolheu o marido que dá conta, né? Então, já que ele não me dá nada, eu vou morar com ele. Liguei pra ele de um orelhão, era 1992 isso, né, gente? E falei, pai, quero morar com você. Ele falou assim, tô indo te buscar. Eram 4 horas de viagem, a cidade que ele morava. Aí eu falei, não, pai, tem que ser em julho, porque amanhã eu tenho aula. Aí ele, não, eu estou indo. Aí eu só falei, estou indo morar com meu pai. Ela não queria deixar. Daí eu falei, se você não escolheu o seu marido, eu não tenho culpa, então não descarregue em mim isso. Verdade. E aí eu fiquei... Eu quis trazer esse exemplo, por quê? Porque eu queria que essa criança tivesse essa capacidade, sabe? E as crianças ficam muito reféns. Ficam muito reféns porque criança nenhuma merece conviver com grito. Em um lar que tem muito grito, em um lar que tem violência verbal, violência física, sabe? E em mim, qual foi o reflexo disso em mim? Foi o desenvolvimento da síndrome da boazinha. Por quê? Isso, gente, tô falando porque eu descobri isso na terapia, tá? Isso que eu ia perguntar agora, se você descobriu na terapia. Foram vários anos. Por quê? Porque eu me senti rejeitada e por ela no início, e depois meu pai me devolveu para ela quando eu fiz 14 anos, aí foi dupla rejeição. E para que eu não fosse rejeitada, eu era legal com todo mundo. Então, por exemplo, eu já, né, gente, já prescreveu aí o negócio do meu 2º grau, ninguém pode tomar meu diploma. Mas eu fazia as provas dos meus colegas. Pra ser aceita pela turma. Igual o Mike. Ah, o Mike fazia, né? Só que o Mike recebia um dinheirinho, né? E eu recebia só um oi. Mas foi no 2º grau, não foi na faculdade. Necessidade de aceitação, né? Exatamente. Por quê? Medo de ser rejeitado. Por causa de um ambiente familiar doente. Uhum. E qual foi Rebeca, o caso vamos deixar a doutora tomar uma água. Não conseguiu tomar água a gente agora. tá aqui. É porque tá tão assim, gente. A gente tá bom, aqui, né? peraí, tópico 1. É tópico muita 2. pergunta, gente. Lembrando você que tá acompanhando, tem esse QR Code, né? Tem aí o Instagram da doutora também pra você poder seguir. Eu não sei se você responde lá as caixinhas de perguntas às vezes. Amo responder, gente. Pode porque mandar, aqui ela então. não tá tendo tempo nem de tomar água, Brasil. Tá sim. E eu já ia logo perguntar, e qual foi o caso mais satisfatório que você atendeu até hoje? Aquele que você até rendia o horário de trabalho e falava assim, não, esse aqui eu tô focada, tô concentrada, tô empolgada. Olha, teve algum assim? Como eu tenho só 1 ano e 3 meses, né, que eu atuo, cada caso é satisfatório quando eu vejo o brilho no olho do meu cliente. Legal. Então, por exemplo, semana passada, eu fiz uma audiência de direito do consumidor, porque o meu colega, que é advogado, ele falou assim, Camila, essa cliente me procurou, mas eu tenho uma reunião importante, não vou conseguir fazer essa audiência, você faz? Eu falei, faço. Deixa eu estudar o caso, né? Era um caso, até um tema bom depois para vocês trazerem, de direito do consumidor, não é minha área, mas, por exemplo, a cliente recebeu uma conta de água de R$ 9.631. Vixe. Pensa, no mês de março. E mora num apartamento tipo de 70 metros quadrados, só o marido e o filho. Aí ela foi no juizado, fez tudo sem advogado e tal, mas aí chegou a audiência de instrução, ela não se sentiu segura e contratou advogado, que fui eu. Aí, gente, foi muito legal, porque ela foi sem esperança nenhuma. E, de fato, eu tinha conversado com ela, processualmente falando, falei, olha, não sei se dá para fazer muita coisa, porque já tá acabando, né? Você me contratou no final, tinha que ter olhado isso. Mas, graças a Deus, os métodos adequados de solução de conflito são, assim, uma solução para essas coisas, sabe? O pessoal do Sejus, que é muito bom para poder incentivar essas práticas. E aí o pessoal da Copasa levou uma proposta de acordo que era inviável. Por quê? Seria viável se ela tivesse consumido R$9.000 de água em um mês, né? Sim. Eu acho que nem numa academia de ginástica deve ser esse preço, né? Tô falando isso porque vocês entendem dessa área, assim. Acho que nem deve ser. E aí eu só falei assim pro juiz leigo que estava lá. Seria um bom acordo se ela tivesse consumido isso. A Copasa falou que tinha um vazamento oculto aí. Se tivesse um vazamento oculto, gente, com 500 metros cúbicos de água, o prédio já tinha caído.
Aí o juiz leigo falou assim, então eu vou dar 5 dias para a senhora trazer a proposta, a contraproposta. Eu falei, eu não preciso de 5 dias. Eu já conversei com a minha cliente, a gente tem uma proposta agora. Pronto. Faz uma média aí do consumo dela nos últimos 10 anos, oferece um parcelamento e deu certo. E aí, quando acabou a audiência, ela me deu um abraço. Doutora, eu vou conseguir dormir. E eu falei assim... E ela tá com um bebê de 3 meses. Eu falei assim, mentira, você não vai dormir. Você só vai dormir daqui uns 3 anos. Foi dessa parte, Eu acho que é um né? sono diferente, né? Sim. Pode ser meia hora, mas é um alívio. Então, assim, não é da área que eu escolhi, né? Que foi direito de família, mas a gente faz isso, às vezes, entre nós colegas advogados, né? De um cobrir o outro e tal. Legal. E o abraço que ela me deu não tem preço, Não tem sabe? preço, né? E quais são seus números? Assim, ganha tantos por cento, perde tanto por cento, você tem aí Cada caso essa... é um caso. Depende. Tem Depende. perspectiva, né? Nesse depende. 1 ano e quantos meses? 1 ano e 4 meses. Em 4 meses. Isso. Depende. O que a gente faz análise? Porque às vezes as pessoas têm medo, né? De perguntar para um advogado, achando que o honorário é caro e tal. A gente faz uma análise do tempo que vai nos demandar aquele caso. Não, eu digo assim, os seus números nos processos que você De ganhos ganha e perdas. e de ganhos e perdas. Nós não podemos falar sobre eles, É? sob pena de incorrer em infração ética no estatuto Ah. da ordem. Nós não podemos falar sobre eles. Porque, na verdade, o advogado não tem obrigação de resultado. Igual o cirurgião plástico, por exemplo. Né? Eu vou no cirurgião plástico, eu quero ficar bonita. Mas se você me deixar feia, não vai dar certo, né? Até porque nem sempre vai depender dele ali. Não tem jeito. A gente tem o quê? Obrigação de fazer o melhor trabalho com a técnica jurídica dentro do que é possível e permitido no direito brasileiro. Então, por exemplo, o advogado que fala assim, causa ganha, pode sair fora. Não existe isso. O que a gente faz é o seguinte, por exemplo, chega lá um cliente que quer se divorciar e está preocupado com um patrimônio, sei lá, empresário. Estou criando uma hipótese aqui. Aí ele vira e fala assim, mas eu não quero dividir nada com ela. Eu já falo, já não vai dar certo. Qual que é o seu regime de bens? Comunhão parcial? Vai dividir alguma coisa. A não ser que você entre num acordo de indenizá-la. Entende? No acordo com ela. Ah, mas ela vai ter briga, não sei o quê. Quais são as chances de eu ganhar? Em percentuais. Não tem jeito de prever. Sim. Entendi. Não tem jeito. Mas faz muita diferença, assim, analisar bem o profissional que vai contratar, né? Assim, por mais que não tenha essa estimativa, mas às vezes são detalhes que um profissional pode deixar passar ali, né? Que pode prejudicar muito também no decorrer do processo, né? Porque às vezes a pessoa passa por um profissional e tal, a pessoa é leiga, não entende, vai passar por outro e fala, nossa, mas isso aqui a gente já tinha que ter feito isso. E aí faz aquela diferença também de pesquisar um bom profissional, de ter uma boa indicação, né? E qual que é a orientação que eu dou? Por exemplo, você tem uma demanda lá no seu trabalho? Vai num especialista em direito do trabalho, sabe? Não vai no seu amigo, não vai no seu vizinho que é advogado, porque nós fazemos tudo, a gente consegue fazer tudo. Uhum. Mas um especialista conhece detalhes. Quer um exemplo que muito advogado que às vezes atua na área civil não sabe do que diz respeito à partilha de bens em um divórcio? Salário, remuneração. Lá no Código Civil, tem um artigo que eu não me lembro de cor os números, mas que fala assim, ó, não se comunicam os proventos do trabalho. Isso é salário. O que a pessoa entende? Não partilha o salário. Mas não é bem assim. Se fosse assim, aí, com base nisso, por analogia, o advogado que não, que atua em outro ramo e que às vezes vai lá, meu amigo, deixa eu fazer esse divórcio aqui para ele rapidinho, às vezes acontece isso, não sabe que o FGTS é partilhável. Então, por exemplo, suponha que você trabalhe de carteira assinada e você tenha um fundo de garantia. Você tem 20 anos de empresa e você tem 12 anos de casamento. Do 1º ao 8º ano da empresa, você não partilha esse fundo de garantia. Do 9º, que a partir do momento que você estava casado, até o 20º, que foi quando você se separou, você partilha. Se o seu regime for de comunhão parcial de bens ou de comunhão universal, você partilha 50% do valor que tiver lá no seu fundo de garantia. Ah, mas e se a pessoa for demitida só daqui 5 anos que ela
né? Eu me separei agora, mas vai ser demitido daqui 5 anos. O fato gerador já foi concluído. E o advogado tem que ir lá na Caixa Econômica e falar assim, ó, faz uma reserva da metade desses 12 anos que são do meu cliente. Gente, casamento é um contrato mesmo, né? Eu falei. E o direito de família está cada dia mais contratualista, que o diga a união estável. É, né? Sim. Recentemente teve uma alteração aí. Teve um provimento. Foi publicado o provimento 141 do Conselho Nacional de Justiça que eu falei, não, tá compensando mais viver em união estável do que ser casado. Acho que eu vou querer trocar isso aqui. Mas, doutora, você falou uma coisa muito importante que eu acho que, na minha opinião, faz toda a diferença. Se tiver uma boa comunicação, uma clareza, as coisas tendem a correr bem, né? Caso contrário... Gente, vou contar uma coisa pra vocês aqui, é uma confidência. Eu tava falando, meu marido é o meu tudo, assim, pra mim, em tudo, na vida, na profissão, a gente se dá muito bem, assim, em tudo. Legal. Aí eu tô assim, amor, não tô aguentando mais esse cliente, vou demitir esse cliente. Ele, de novo? Outro? Aí eu falei assim, porque eu falo as coisas e ele não faz as coisas que eu falo, e aí piora tudo, prejudica o processo, e o negócio não vai dar certo, e depois vai falar que a culpa é do advogado. Amor, escolhe outra área, então, pra você trabalhar. Porque as pessoas que se comunicam e que têm um discernimento, elas não precisam de 2 advogados para divorciar. Elas precisam só de um. Verdade. Quem sabe o que quer, aonde quer chegar e quais são os limites, né, da convivência, não precisa de 2 advogados. É aquilo que eu falei no início. Um só para os 2, porque hoje, né, para fazer o divórcio é essencial, graças a Deus, né, a presença do advogado, seja no extrajudicial, seja no judicial, ou de um defensor público. E quem não quer brigar não precisa de advogado, não. Então, quando o advogado está por uma das partes, pode preparar que o sistema vai ser pesado. E você acha que é o calor da emoção do momento ali, porque acabou de divorciar e tá tudo muito aflorado? Ou não? É porque não se comunica bem mesmo e separando ali, ou daqui 6 meses vai ser a mesma coisa? Depende. Cada caso é um caso. A doutora do depende, né? Depende, porque cada caso é um caso. Tem gente que vive dentro da mesma casa, mas já está separado há 10 anos e só não desfaz aquilo socialmente, só não oficializa isso por questões patrimoniais. Sim. Tem outras pessoas que eu conheço que convivem dentro da mesma casa e não revelam que querem divorciar com medo de que os filhos sofram alienação parental. Então, eu já ouvi de amigo falando assim, eu vou esperar, porque quando meu filho tiver uns 16, 17 anos, eu resolvo isso. Sabe? Aí eu penso assim, covardia. Porque a vida só dá uma safra, né, gente? Uhum. Aí você vai passar 17 anos da sua vida, 12 anos, 10 anos, ao lado de quem não agrega, né? Ou que não agregue, não precisa agregar, mas também não desagrega, né? Sim. Entende? Por essa questão. Então, assim, as pessoas me perguntam muitas vezes assim, eu quero me divorciar, qual é o primeiro passo? Sim. O primeiro passo, a depender do tipo de relacionamento que você tem, é procurar um advogado especialista e conversar sobre todas essas questões. Que envolvam divórcio se você tiver filho, que envolva guarda, convívio e alimentos. Por quê? O advogado vai ouvir como que é a sua relação e vai tentar desenhar algumas formas de você tentar, no meu caso, fazer um acordo, por exemplo. Né? Tenta um acordo e tal. Ah, não tem jeito porque é intransigente ou cada dia quer uma coisa, não confio e tal. Aí você tem que juntar determinadas provas das despesas do seu filho, por exemplo. Sim. Da remuneração do pai dele e por aí vai. E aí, quando você tiver com tudo pronto, você conversa com a pessoa. Olha, eu quero me divorciar, não tá bom, tal. Se você quer fazer consensual, vamos fazer consensual, não vão. Não deixa pra falar de divórcio no momento de briga, não. Verdade. Às vezes o pau tá quebrando, né? Jogando panela pra cima do outro não e tal. Não é o melhor momento. Eu quero divórcio. Não, gente, vai ficar mais caro. E esse assunto que tá muito em pauta hoje, né? Que é os relacionamentos abusivos, o narcisista. Quando vem esses casos de separação, os relacionamentos tóxicos de modo geral. Quando vem esses casos de separação, também tem esses números para você?
Quais números? De um número grande de pessoas que estão se divorciando pelo fato dos relacionamentos serem tóxicos. Olha, recentemente teve um aumento muito grande no número de divórcios e os estudiosos das relações sociais, né, psicólogos, sociólogos, eles atribuíram isso à pandemia. Por quê? Porque dentro de casa as pessoas se conheceram mais. Então, uma coisa é eu ir para o meu trabalho, ficar lá o dia inteiro, meu marido ir para o trabalho dele, ficar lá o dia inteiro, e a gente chega à noite, cada um com o seu problema, ou vai brigar, ou vai um ajudar o outro, ou vai namorar, e por aí vai. Outra coisa é você ficar o dia inteiro olhando pra cara da pessoa. Te cortar rapidinho, que é até interessante que às vezes você encontra com alguém assim num restaurante, alguma coisa, aí a pessoa fala que separou, e fala, o seu também foi de pandemia? Exatamente. O seu divórcio também foi de pandemia? Né? Tem os meninos da pandemia, tem o divórcio da pandemia. Legal. Exatamente. Então, por causa disso, sabe? Agora, eu também já vi muitos casos de casais assim que simplesmente, pra mim não dá e ficam amigos, entende? Então, assim, e são amigos, e casais que têm filhos, e que são amigos até do atual companheiro, Sim. ou atual companheira, sabe? É verdade. E tem também, eu não sou muito boa para falar nesse assunto, porque eu conheço pouco, mas tem as famílias poliafetivas, né? Uhum. Que hoje em dia também está muito na moda, né? Eu falei. Ontem eu tava ouvindo uma aula sobre isso, a história de um moço que se separou, aí algum tempo depois, e fez união estável com alguém. Aí um tempo depois a ex-mulher, eles se encontraram e se arrependeram de ter separado, mas ele falou, já tô casado. Eu falei, não tem problema, eu fico lá também, tal. E vivem felizes. Por isso o tal do depende, né? Tem de tudo nesse mundo de hoje. Tem de tudo. Doutora, qual livro você está lendo? Atualmente, Fora do seu mercado. O Caderno Proibido. Não me pergunta autor, que eu não guardo o nome de autor, mas chama O Caderno. Mas fala sobre o quê? Fala sobre as mulheres que não sabem tomar decisões sozinhas. E que dependem da opinião dos outros para tudo. O último que eu li, que também não é jurídico, eu leio um livro não jurídico por mês, para aprender a entender as pessoas. Sim. Chama Indistraível. É muito maravilhoso, muito bom, que traz ferramentas para que as pessoas se programem, se planejem, de forma que elas consigam ir na academia todos os dias, cuidar dos filhos, ter tempo de qualidade e ainda assim ser produtivo no trabalho. Sim. Fala sobre como você escapar daquela produtividade tóxica, que é quando você acha que está trabalhando muito, mas você não está rendendo nada. Indistraível. Indistraível. Agora, o maravilhoso para a vida de cabeceira, que eu quero ler todo ano, eu li o ano passado, e é um capítulo por mês, chama 12 Regras para a Vida. Sim. Se não me engano, John B. Peterson, que é o autor. Esse eu guardei porque eu assisti o documentário dele também. Se não me engano, no Brasil Paralelo. Olha, doutora, e a gente tá no mês das mães, né? Mas a gente até brincou hoje que esse mês de maio só deu uma mulherada no nosso programa e só a mulherada mãe, né? Então, assim, a primeira coisa eu gostaria que você deixasse um recado para as mães, para as mulheres mães que estão nos assistindo agora, que às vezes estão passando por um processo de divórcio, que às vezes tem filho, e tá passando esse momento que é bem conturbado na grande maioria das vezes, né? São poucos, eu acho, os divórcios que acontecem de forma mais calma e tranquila. Então, talvez a mãe que tá ali passando pelo processo de divórcio ou pensando em qual seria a primeira iniciativa, que tá pensando em sair, de repente, de um relacionamento tóxico, abusivo, de um narcisista, enfim, que tá ali com um filho pequeno, grande, enfim, tá nesse momento turbulento. Qual seria o recado que você daria para essa mãe nesse momento? Primeira coisa, cuide do seu psicológico. Antes de procurar um advogado, é importante que procure uma ajuda profissional para que você tenha um autoconhecimento. Um terapeuta, um psicólogo, a depender um psiquiatra. Por quê? Quando a gente se conhece, a gente é capaz de tomar decisões de forma mais centrada. Então, a primeira coisa é isso. Por quê? Por meio da terapia, você vai ter certeza se o divórcio é mesmo o caminho para resolver aquele problema daquele relacionamento abusivo, tóxico. Sabe? Agora, a depender do grau de abusividade, né? Não tem que procurar terapeuta nem advogado, tem que procurar a polícia. Tem que procurar Importante lembrar. Importante lembrar. A Delegacia de Mulheres, por exemplo, em Belo Horizonte, fica ali na Avenida Augusto de Lima.
ao lado de um restaurante chique que tinha lá, que eu esqueci o nome, mas que fechou na pandemia. E é isso, a depender do grau é a polícia. E procurar um abrigo em algum lugar, leva os filhos embora e por aí vai. Agora, se rola uma incerteza do que você realmente quer, ajuda profissional para entender. E decidiu, não tem jeito, é isso mesmo, tenho que sair desse relacionamento, não fala nada. Um dia desse eu postei sobre isso no meu Instagram e teve um homem que falou assim, nem vou comentar esse post. Acho que ele ficou um pouco incomodado, porque eu falei assim, não fala nada com seu marido que você quer divorciar. Junte provas primeiro. Importante. Prova de quê? Prova da remuneração dele, prova das despesas dele, com que ele gasta o dinheiro. Declara imposto de renda? Não declara? E essas provas, porque quando você divorcia, você tem que... Prova do patrimônio. A casa que vocês moram é de vocês? Está em nome dele ou está em nome da sua sogra? Isso é fraude. Entende? Então, se procura um advogado, que um advogado vai te orientar sobre quais provas juntar. E aí, com tudo pronto, você faz o comunicado. Quero me separar. Vamos fazer no consensual? Maravilha. Eu acredito que eu tenho direito nisso, nisso e nisso, e você tem direito nisso, nisso e naquilo. Concorda? Concordo. Geralmente não concordo. Não, tudo bem, eu abro mão disso. Mas faz um acordo, gente. Se tem esse diálogo, mas vale um péssimo acordo do que você ficar brigando 5 anos na justiça por conta de um divórcio. Por conta de uma pensão, de uma guarda, de um convívio, sabe? Tem condição de fazer acordo? Procura um advogado que vai representar vocês dois e faz o acordo. Não tem, não? Procura um advogado que vai te orientar e, Sobral Pinto me ensinou. Eu não era nascida ainda quando ele morreu, não, mas eu aprendi na faculdade. O direito não socorre os que dormem. Não deixa o iceberg ficar maior. Não deixa só a ponta. Você tá vendo a ponta, não deixa o negócio piorar. Repete essa frase aí, doutora, que essa aí vale a pena vocês anotarem. O direito não socorre os que dormem. É de Sobral Pinto, essa frase. Ou seja, quer se divorciar? Já vai, paga uma consulta jurídica, procura um advogado especialista, paga uma consulta jurídica, se oriente, porque se você quanto mais se demora, maior o problema fica. E quanto maior o problema fica, maior o valor da causa. Quanto maior o valor da causa, maior as custas processuais. Quanto mais trabalho o advogado tiver, mais caros os honorários. Entendeu? Então, assim, vai e procura uma ajuda jurídica. Paga uma consulta, resolve. Se você gostou daquele advogado, continua com ele. Se não gostou, vai em outro. Sinta segurança no profissional que está te atendendo, porque você tem que ter mais cumplicidade com o advogado que com a sua mãe, do que com... Verdade. Você mente pra todo mundo. É advogado e médico, né? Você não pode mentir. Não pode mentir, nem omitir. Pra ninguém, mas principalmente para esses dois. Exatamente. Doutora, estamos chegando no final do nosso programa, infelizmente, né? Infelizmente. Quase que não deu tempo nem de você tomar sua água, de tanta pergunta que nós fizemos. Muitas dúvidas, mas conseguiu, assim, esclarecer muita coisa. O Instagram dela acho que já subiu ali também, né, diretor? Sim. Vai subir aí novamente para vocês. Podem seguir a Camila lá. Podem mandar o direct para ela também, para vocês tirarem dúvidas, se precisarem de algum tipo de consultoria, né, Breno? Com certeza. O nosso QR Code também está aí para vocês mandarem dúvidas, sugestões, pessoas que vocês gostariam que a gente trouxesse aqui, temas que vocês gostariam que a gente abordasse. Vou te falar, esse mês foi muito bom, hein, os programas. Show de bola. É sempre bom, gente, mas assim, esse mês foi especial, hein, E por falar em show de bola, vamos fazer o bate-bola com ela? Bate-bola. Nossa, A gente eu não tava sempre... preparada. Mas ela Esse já que é o tá bom. preparada, né? A pessoa é jornalista. Nasceu pronta. Foi de qual ramo? Futebol? Polícia, gente. Polícia. Oh. Tá explicado. Subia o morro, entrevistava lá os infratores, era bem divertido. Gente, uau. Deve ser mesmo. Sobre isso. Esteja preso. Tá preso por quê? Ixi. Nossa. Nós sempre encerramos o nosso programa com 4 palavrinhas, na verdade, que a gente solta pra você. E você vai definir essa palavra também em uma palavra pra gente. Nossa. Então, assim, é um bate-volta rapidinho, né, Breno? Simbora. Então, vamos lá. Primeira palavra, justiça. Deus. Família. A minha. Uau. Sucesso. Felicidade. E bem-estar. Vocês. Ah, Esse pontuou. programa é maravilhoso, Aqui todo mundo faz o que? O que tá gente. acontecendo aí?
Acho que tá sem goleiro essa É o nível dos convidados, né? São todos alto níveis. São convidados de milhões. E lembrando vocês que eu gostaria de terminar olhando para esta câmera, citando a frase, se eu tiver errado, a doutora Camila, que lê muito, vai me ajudar. É do Ele Sêneca. joga pra você, olha só. Mas Sêneca. É de um dos dois, Sêneca ou Marco Aurélio. O Sêneca lida muito com a ira, né? Sim, é de um desses dois filósofos aí, onde diz que sofremos muito mais na nossa mente do que propriamente dito aquilo que deveríamos. Eu não sei de quem é essa frase, mas isso é muito, muito verdade. E isso diz respeito a um simples fato. Que às vezes a gente sofre por coisas que não deveríamos sofrer, simplesmente porque nós pensamos que somos a última bolacha do pacote. Show de bola. Dorme com essa aí, então, pessoal. É sobre isso e tá tudo bem. Queremos agradecer você. Esse mês de maio foi maravilhoso. Foi muito Falamos bom. Com muitas mães aqui. Continue Rebeca conosco. chorou. Chorei. Aqui é assim, gente. Agradecer Continue também. conosco aí, porque só tende a melhorar. Né? Agradecer o Eduardo da Art Beats, né? Maravilhoso, o produtor que tá com a gente aí com sempre, tudo. Que fica aí a madrugada com a gente. Estamos fechando maio, mas mês que vem tem mais, viu? É, sobre isso. Camila, muito obrigada mais uma vez, foi um prazer. Tenho certeza que pôde contribuir muito com a gente. Eu já fiquei aqui, até anotando, ó, o tópico 1, já tô assim já. Se eu casar de novo, gente, eu já tenho uma listinha, tô brincando. Não, se você for casar de novo, é o pacto antinupcial, não deu tempo de falar. Tá vendo? Aí, ó. Então, pessoal, muito obrigada pela audiência, por estarem sempre conosco aí. É isso, curte, comenta, compartilha. Tamo junto sempre. Obrigada por mais um programa e é isso, tamo junto. Deus abençoe vocês. Até a próxima. Até a próxima.